Olá, turminha! Vamos pegar o nosso livro de português. Coloquem na página 177. Hoje nós vamos ver o assunto separação entre palavras. Às vezes, quando a gente está iniciando a escrita, muitas vezes a gente escreve uma palavra junto com a outra. Só depois que a gente vai se acostumando e vai separando essas palavras, certo? Primeira, releia um trecho do conto Cinderela. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se casaria. Nesse textozinho aí, temos 4 linhas. Aí no livrinho de vocês, prestem atenção, porque aqui no celular é um pouco diferente. Então, no livro de vocês tem 4 linhas, certo? Aí vamos resolver a primeira questão A, né? Quantas palavras há na primeira linha? Aí você vai contar quantas palavrinhas há na primeira linha desse textozinho que você acabou de ler. Lembrando que o O, o A, o E, o I, quando ele está numa frase, ele se torna também uma palavra. A tia vai ler aqui a primeira linha, tá certo? No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as... Então, você vai ler e vai ver quantas palavras há nessa primeira linha. Vamos lá? Nó é uma, dia é outra, seguinte outra... O também é outra palavra, príncipe também, ordenou que todas e as também é outra palavra, certo? Então, você vai contar quantas palavras tem, tá certo? Aí, você vai escrever aí na primeira questão, na A. Agora, vamos para a B. Na B, ele também faz a mesma coisa. Ele pergunta quantas palavras há na segunda linha. Aí você vai contar. Donzela, uma. Dó, outra. Reino, outra palavra. Provasse também. O, também é uma palavra quando se está na frase. Sapato também. Para também. E que também. E ele também. Certo? Aí você vai contar quantas palavrinhas há nessa segunda linha, tá certo? Tá bem fácil. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz assim: escute o poema Procura. O nome do poema é Procura, de José Paulo Paes, que o professor vai ler. Então, a tia vai ler agora o poema para vocês. Não sei se vocês têm aí no livro de vocês. Eu sei que aqui no meu livro, ele está nas leituras de complemento, que eu tenho logo no início do livro. Então, a tia vai ler para vocês esse poema, tá certo? Preste bastante atenção. Temos o título, né, que é Procura. Aí, na segunda linha, temos o travessão. Aí, ele diz assim: onde tá tu, tatu? É uma pergunta, certo? Onde tá tu, tatu? Na segunda linha, me escondi no buraco. Por isso, se você encontrar um buraco com rabo, nem precisa gritar: onde tá tu, tatu? Vocês perceberam que essa frase, onde tá tu, tatu, se repete 2 vezes. A tia vai ler novamente para que vocês possam estar entendendo. O nome do poema é Procura. Na primeira linha temos: onde tá tu, tatu? Me escondi no buraco. Por isso, se você encontrar um buraco com rabo, nem precisa gritar: onde tá tu, tatu? Vamos lá. Aí ele diz assim: repita o primeiro e último verso do poema. Então, o primeiro e último verso do poema é: onde tá tu, tatu? Com uma pergunta no final, né? Um ponto de interrogação. Quantas palavras ela tem? Aí você vai ver quantas palavrinhas tem essa frase que a tia acabou de ler para vocês. Aí você vai escrever essa frase aí embaixo. Escreva um dos versos que você repetiu. Aí você vai escrever com travessão, né? Que é uma fala de um personagem. Onde tá tu, tatu?
Aí na outra, que palavras muito diferentes são faladas de um mesmo jeito? Então, a gente tem duas palavras. Tá, tu, aí vírgula, tatu. Tatu são duas palavras de modo diferente, certo? Aí logo abaixo temos. Quando falamos, nem sempre fazemos pausas entre as palavras. Então, a nossa fala, quando a gente está com um diálogo com alguém, a gente não dá muita pausa, né? A gente fala direto. Mas, quando vamos escrever, temos que fazer o uso da pontuação corretamente. Às vezes, é difícil saber onde há pausas ou espaço. Por isso, procure ficar atento ao falar ou escrever para não emendar as palavras, certo? Vamos agora para a nossa página 178. Vamos para a terceira questão, onde ele diz assim: este título de história foram escritos sem espaço entre as palavras. Reescreva-os colocando uma palavra em cada quadrinho. Essa palavra aqui, chapeuzinho vermelho, tá tudo emendado. Vocês perceberam? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar. Coloca uma palavra nesse quadrinho e a outra palavra nesse outro quadrinho. Logo abaixo temos outra historinha, que é a historinha muito conhecida, que é os três porquinhos. Você também vai separar. Temos 3 palavrinhas aí nessa partezinha aí desse quadro. Aí você vai separar as 3 nesses 3 quadrinhos. Na quarta questão, tem também algumas crianças que falaram alguma coisa, mas que tá tudo junto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar. Tia, como é que eu faço? Você coloca uma barrazinha, um traçozinho no meio, certo? Separe as palavras com barra para entendê-las. Por exemplo, temos aí, na primeira fala dessa criança, o que é que ela fala? Ela diz assim: tá tudo junto. O amor que tu me tinhas era pouco. Então, você vai separar com barra, vai colocar uns tracinhos aí na separação das palavras. A segunda criança: eu a vi na rua preocupado. A terceira: pago pouco por cada porco da fazenda. A outra: saiu abalada da festa. Vocês entenderam, né? Que vocês só vão fazer a separação das palavras, certo? Vão ler e vão separar. Agora, aqui nessa outra questão, você só vai fazer, não confunda o C ou o QU. Você vai só colocar C e QU nos espaços que estão precisando. Por exemplo, na palavra acelerador, olha aí, o uso do C. Logo abaixo, quimó, então você vai usar o quê? QU. Lá em cima, soquete, vai usar o quê? QU. Decisão. Gente, essa é bem fácil, viu? Porque o QU, ele tem um som e o C também tem outro som diferente, tá bom? Desci, ó, si. Você vai usar o C. Logo ao lado, torcida, ó. Tossi, si, com C. Periqui, ó, que. Periquito, QU. Esqueleto, QU. E encenar. Não esqueçam, leiam sempre as palavras. Leiam para você escrever direitinho, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Aprendemos como separar as palavras para que a gente não possa estar escrevendo errado. Essa é a nossa aula de hoje. Um beijão da Tia Nara e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato.